Boa tarde a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de estar junto, apesar dessa aparente distância, mas a verdade o que nos une são nossos corações. E agradecer o convite para o estudo, o convite para que nós possamos estar reunidos em torno da mensagem de Jesus, a oportunidade que temos de nos reunirmos em torno do Evangelho. Agradecemos a Deus pelo momento que nós estamos passando, que é a grande oportunidade de nós mostrarmos realmente a nossa fé, é o testemunho da fé, a certeza que nós temos que nessa embarcação onde todos nós viajamos, é Jesus quem está no leme e que tudo vai dar certo. As pessoas às vezes se sentem um pouco temerosas. Eu me lembro de Chico Xavier, por exemplo, numa determinada ocasião lhe perguntaram: Chico, e se o mundo acabar, Chico, o que vai ser de nós? E o Chico dizia, rindo, que não se preocupava com isso, porque se acabasse esse mundo, Deus criaria outro para a gente viver, o que a gente não deixaria de viver naturalmente, porque a vida prossegue sempre. Não existe nada que possa nos afetar nesse sentido. A vida prossegue. Estamos aqui nesse momento mágico, nesse momento importante, que é o momento do nosso testemunho de alegria, testemunho de oportunidades de trabalho, testemunho de paciência, de esperança. E os nossos irmãos da Casa de Maria me fizeram essa proposta maravilhosa de nós falarmos hoje sobre o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é uma passagem que está no Evangelho está em dois evangelhos, dois evangelistas registraram essa passagem. Nós temos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. E essa passagem ela começa mais ou menos assim. Diz que Jesus estava sentado à frente do templo, próximo ao gasofilácio. Quando de repente ele viu se aproximar do gasofilácio uma viúva. Essa mulher se aproxima do gasofilácio, onde as pessoas depositavam ali as ofertas em grandes somas, na maioria das vezes, e ela depositava apenas 2 moedinhas. Jesus chama para junto de si os seus discípulos, para que eles pudessem então aproveitar a grande lição daquele momento, e ele diz para os seus discípulos algo mais ou menos assim: em verdade eu vos digo que essa mulher deu muito mais do que todos os outros que passaram por aqui, porque ela deu tudo o que ela possuía. Eu acho essa passagem uma das passagens mais belas, uma das narrativas mais belas dos evangelhos. E para a gente poder entender melhor essa passagem, é importante a gente dominar um pouco mais a cultura judaica, dominar um pouco mais aspectos desse tema, desse assunto. Os gasofilácios eram como se fossem vasos, às vezes num formato normal de um vaso, às vezes num formato de chifre de carneiro, normalmente feito ou de pedra ou de metal. E esses vasos, esses gasofiláceos, eles ficavam à porta dos templos, onde as pessoas usavam eles para fazerem as suas ofertas. Ofertas normalmente em moedas. Então, era comum as pessoas derramarem ali as suas ofertas ao templo, a Deus, nos gasofiláceos. Nós acreditamos então, como informa o próprio Jesus no Evangelho, é comum que as pessoas utilizassem dos gasofiláceos para que elas pudessem parecer pessoas tementes a Deus, pessoas religiosas. Então as pessoas gostavam de ter essa aparência da religiosidade, elas derramavam grandes somas em moedas e de repente Jesus chama seus discípulos para que eles pudessem ver uma pobre viúva que derramava no gasofilácio apenas 2 moedas. E o mais curioso é que Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: ele diz que, em verdade, aquela mulher que jogou apenas 2 moedas, ela teria colaborado, ela teria dado mais do que todos os outros que passaram por ali. Ora, como assim? Se Jesus fala que as pessoas usavam os gasofilácios para derramar grandes vultos em dinheiro, uma grande quantidade em moeda, por que essa mulher que tirou apenas 2 moedas, ela deu mais do que os outros? Está faltando alguma coisa para que a gente consiga entender bem essa passagem. É comum as pessoas dizerem que, na verdade, ela deu mais porque ela deu tudo o que ela possuía. Sendo assim, quanto maior for o seu sacrifício, maior aos olhos de Deus a sua colaboração. A verdade é que talvez não seja bem assim.
As pessoas costumavam derramar nos gasofiláceos uma grande quantidade de moeda para que elas pudessem aparecer para os demais, porque os gasofiláceos, sendo feitos de metal ou de pedra, era normal que todos soubessem quantas moedas eram derramadas no gasofilácio, pelo tilintar que a moeda fazia quando a moeda caía nesses vasos. Então, assim, as pessoas tinham como saber se eram muitas moedas ou se eram poucas moedas, ou no caso da viúva, eram apenas 2 moedas. Detalhe que nós sabemos que era uma viúva, e por ser uma viúva, era uma mulher também pobre. Pela lei, não existia nenhum tipo de amparo, de assistência à viuvez. A mulher, quando ela se encontrava na situação de se encontrar viúva, a lei recomendava que ela se casasse com o irmão do seu falecido marido. Ou então que buscasse imediatamente, não havendo esse irmão, que buscasse imediatamente outro marido. Era muito difícil você encontrar uma viúva, exatamente porque ela não teria como se manter. Então o fato dela ser viúva já deixa claro que era uma mulher muito pobre. E ela se aproxima do gasofilácio e derrama ali apenas 2 moedinhas. Mas como assim ela deu mais do que os outros? Se está claro que os outros derramavam dezenas de moedas, por que ela, que deu só 2, ela dava mais do que os outros? Nós temos que começar a buscar espiritualizar a mensagem. Quando Jesus fala que ela deu tudo o que ela possuía, nós começamos a entender o que ele se referia. Jesus, naturalmente, não estava se referindo ao valor monetário das moedas ou à quantidade de moedas. Sabe por quê? Porque nós não possuímos moedas. As moedas não nos pertencem, porque nós não levamos conosco no momento em que nós retornamos para a pátria espiritual. Só nos pertence de verdade aquilo que vai conosco. Assim, as moedas não vão conosco. Então elas não pertencem, não nos pertencem. Nos oferecem aqui para que nós possamos utilizá-las, mas elas não são nossas. No momento em que nós retornamos à pátria espiritual, essas moedas ficam. Então, quando Jesus fala que ela deu tudo o que ela possuía, naturalmente que ele não estava se referindo às moedas, pelo amor de Deus. Claro que não eram as moedas, porque nós não possuímos moedas. Naturalmente, ele estava se referindo aos sentimentos, porque os sentimentos nós possuímos. Ela, ao jogar aquelas 2 moedas, pouquíssimas moedas, 2 moedas de menor valor, ela não apenas derramou as moedas, mas junto das moedas foram os seus sentimentos mais nobres. Jesus falava dos seus sentimentos. Quando Jesus afirma que ela deu mais do que todos os outros que haviam derramado ali grandes somas, quando Jesus fala que ela havia derramado, ela havia depositado no gasofilácio mais do que todos os outros, ele não estava se referindo naturalmente ao valor das moedas, ou à quantidade de moedas, não era isso, pelo amor de Deus. Ele estava se referindo ao sentimento que ela depositou no gasofilácio. No momento em que ela fazia a sua oferta, o seu sentimento. Jesus não estava se referindo às moedas. Olha a frase que ele usa. Ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela possuía. E nós lembramos do Evangelho Espírita, quando ele fala da verdadeira propriedade. O que verdadeiramente nos pertence. Se nós não temos condições de possuir moedas, elas não nos pertencem. Então Jesus não estava se referindo às moedas. E o que nos pertence de fato nessa vida? Aquilo que nós temos condições de levar conosco, como diz no jargão popular. Caixão não tem gaveta, não é isso? Então, nós não temos condições de levar, não nos pertencem, nós não levamos conosco a roupa que nós vestimos. Nós não temos condições de levar conosco as moedas que nós acreditamos possuir, as casas, o nosso patrimônio físico. Nada disso vai conosco, pelo amor de Deus. O que vai conosco, o que verdadeiramente nos pertence, não são as coisas do mundo. O que vai conosco, o que verdadeiramente é nosso, são outros valores, valores imateriais. O sentimento que nós nutrimos, a cultura que nós adquirimos. Quando nós queremos dar algo verdadeiramente nosso para alguém, é óbvio que nós não temos como dar, sendo nosso apenas aquilo que é material. O nosso tempo, por exemplo, é algo que verdadeiramente é nosso, e é algo que nós podemos dar de nós mesmos. Quando nós falamos em caridade, é curioso, né? Porque a caridade, Joana de Ângeles define como sendo o amor posto em movimento. Porque durante muito tempo nós nutrimos a ideia de que caridade era dar coisas, não é isso? Nós acreditávamos que caridade era dar o pão, caridade era dar a cesta básica, caridade era dar
um donativo, o remédio. Na verdade, tudo isso também pode ser caridade. Mas caridade não pode se circunscrever apenas a dar coisas. Se a caridade é o amor posto em movimento, a caridade também é um exercício de sentimento. E não é dar coisas apenas, mas é dar-monos, é o indivíduo dar-se. Além daquele pão, que ele tenha condições de dar também os seus sentimentos mais sinceros, de que aquela pessoa possa se nutrir, possa se recuperar. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de abraçar, de compreender, de ter empatia, de se solidarizar de verdade. A caridade ela é muito mais complexa do que simplesmente dar a esmola, do que oferecer o pão. Por mais que tudo isso seja nobre e também possa ser em algum momento caridade, a caridade não é só isso naturalmente. A caridade é algo muito mais profundo. Se para fazer a caridade fosse necessário ter coisas, eu tenho uma notícia meio estranha para dar. Jesus não teria feito caridade porque ele nada possuía. Perceberam? Se para fazer a caridade fosse necessário possuir coisas, dar coisas, ter coisas, Jesus jamais teria feito a caridade, porque ele nada possuía. Ele mesmo diz que ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Então nós começamos a compreender que a caridade é algo muito mais complexo que isso tudo. É dar algo que sai de dentro de nós. É dar algo que só nós somos capazes de dar. É um mergulho para dentro. São os nossos sentimentos mais sinceros. E não necessariamente tem a necessidade de ser algo material. Um abraço num momento em que a pessoa passa por aquele momento de ansiedade, aquele momento difícil, aquele momento de prova. Aquela palavra reconfortante nos momentos mais difíceis. O fato de você estar ao lado de alguém, acompanhar alguém num leito de hospital. Tudo isso é manifestação da mais sublime caridade, porque nós nesse momento estamos dando algo que verdadeiramente nos pertence. O nosso tempo, a nossa disposição, o nosso afeto. Então caridade não é dar coisas, pelo amor de Deus. Caridade é dar-monos. Que nós possamos entregar o pão para quem tem fome naturalmente, mas que esse pão vá repletado dos nossos sentimentos mais sinceros, de que aquela pessoa possa então se sentir confortável, se sentir conforto, se sentir apaziguada naquele momento, que aquela pessoa não se sinta humilhada ao receber a caridade, porque é algo que realmente não é muito fácil. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente percebe o quanto que é difícil, por exemplo, receber o auxílio, principalmente quando o auxílio é um auxílio material. E às vezes a gente esquece disso, que a caridade, quando ela não é feita com os sentimentos, com a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela acaba humilhando. Talvez tenha sido por isso que Jesus tenha se preocupado com isso também, quando ele diz da necessidade da caridade anônima, que Deus vê em segredo aquilo que nós fazemos em secreto. E que nem a nossa mão esquerda saiba o que faz a mão direita, para que as pessoas não se sintam humilhadas quando recebam de nossa parte qualquer tipo de auxílio. Para que o nosso auxílio seja verdadeiramente sincero, seja verdadeiramente desprovido de qualquer coisa. Que nós sejamos capazes de amar. Se a caridade é o amor posto em movimento, que nós sejamos capazes de amar com devoção, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa sinceridade. Então, quando aquela mulher deposita apenas 2 moedas, e Jesus afirma que ela deu mais do que todos os outros, ele naturalmente não estava se referindo às moedas que ela jogou, mas estava se referindo aos sentimentos que ela derramou no gasofilácio naquele simples gesto. Sentimento sincero de que aquela moeda pudesse servir ao seu Senhor, ao Deus a quem ela servia, era uma oferta ao templo. Então ela colocou tanta sinceridade que ela nem se preocupou consigo mesma, porque segundo o evangelista, segundo os evangelhos, era tudo que ela possuía. Era uma mulher pobre e deu tudo o que ela possuía. Não apenas as 2 moedas, mas deu de si, sem se preocupar que seria lhe faltar, por exemplo. E nós acreditamos que não tenha faltado, porque existe naturalmente sempre uma contrapartida e é natural que seja assim. Então, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, um momento em que o planeta todo se vê preocupado com os acontecimentos, é a grande oportunidade de nós servirmos. Nós temos que interpretar esse momento que nós estamos vivendo como um convite. Nós estamos sendo convidados a colocarmos em prática tudo aquilo que a gente vem se preparando há bastante tempo. A gente sabe que Jesus está no leme dessa embarcação. Nós sabemos que tudo que está acontecendo do jeito que deveria estar acontecendo.
É tudo resultado de uma sementeira, de uma semeadura que nós estamos fazendo secularmente. Naturalmente que toda vez que o homem avança sobre as florestas, ele acaba se relacionando com micro-organismos dos quais ele não estava acostumado, e vez por outra aparecem novos micro-organismos, vírus, bactérias, que são capazes de causar doenças, que causam pânico na humanidade. Porque nós vamos criando esse desequilíbrio, essa desarmonia, e o mundo se vê agora nessa situação tão delicada, de medo, de incertezas, de caos social. As pessoas se preocupam com a economia, se preocupam com os familiares, se preocupam com o ano letivo, nós que somos professores, e as pessoas estão vivendo esse momento de extrema ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade acabam desenvolvendo o transtorno do pânico. As pessoas atrapalham, têm seus sonos com muita dificuldade. As pessoas acabam se vendo em situações de medo verdadeiramente, diminuindo muito a qualidade de vida. Nós, espíritas, nós temos que interpretar esse momento como uma grande oportunidade. A oportunidade que nós temos de servir dando aquilo que é nosso. O nosso tempo, a nossa atenção, que nós possamos levar esperança para essas pessoas, que a vida não acaba, pelo amor de Deus, que a vida continua e continua em abundância. Que não é uma utopia acreditarmos que Jesus nos aguarda, como aqueles primeiros cristãos que se entregavam nos circos romanos sem nada temer, que acreditavam verdadeiramente que Jesus os aguardava, e eles cantavam hosanas ao Senhor. Eles se entregavam com tal devotamento que eles diziam: aqueles que não morrerão cantam hosanas a ti, Senhor. Somos nós, que nós possamos então incorporar essa ideia de que nós temos condições de fazer o bem nesse circo todo que se arma. Nós estamos sendo convocados a servir, e as pessoas estão desesperadas. A gente encontra as pessoas desesperadas, sem ter certeza de quanto tempo isso vai durar, particularmente não importa. Que nós possamos ser aqueles que vão levar a esperança, a mensagem de conforto, a mensagem de carinho, de afeto. Que essas pessoas possam sentir na gente a fraternidade de irmãos como somos todos. E se algo der de errado, não tem problema, porque nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que tudo que está acontecendo da forma como deveria acontecer, porque é Jesus quem está no leme dessa embarcação toda. Estamos sendo convocados ao testemunho. Nós nos preparamos há quantas décadas? Não tem uma única obra espírita que não nos convide para que nós possamos nos preparar, para sermos melhores moralmente, para que nós possamos então estarmos confiantes nesse momento de testemunho tão importante. Vamos nos abraçar todos. E quando eu falo em nós nos abraçarmos, eu não estou me referindo ao abraço físico, mas ao que parte verdadeiramente do coração. Nesse momento estamos todos unidos. Eu lembro de um diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Essa passagem da mulher samaritana, ela está no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu acho uma das passagens mais lindas do Evangelho de João. Diz que Jesus, com seus discípulos, eles estavam rumando. Jesus então resolve passar pelas terras da Samaria. Era uma terra que normalmente era evitada pelos judeus. Jesus então resolve caminhar pelo território dos samaritanos. E lá, no poço do patriarca Jacó, ele acaba encontrando essa mulher, a mulher samaritana, que infelizmente os evangelistas não registraram seu nome em momento algum. E lá ele trava com ela um diálogo maravilhoso. Curiosamente, em algum momento, ela percebendo que ele era um profeta, ela percebendo que ele possuía as virtudes espirituais para que ele pudesse lhe aconselhar com seriedade, com destreza, ela pergunta assim para ele: Senhor, onde nós devemos adorar a Deus? Os nossos antepassados afirmam que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Já os judeus afirmam que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde nós de fato deveremos adorar a Deus? Jesus vira para ela e fala o seguinte: em verdade eu te digo, que nem num nem noutro local dia haverá que Deus será adorado em verdade, em espírito e verdade, no altar sagrado dos nossos corações. Nós não precisamos naturalmente estar dentro da instituição espírita quando nós a trazemos para dentro de nós. É bem verdade que quando nós estamos na instituição das nossas igrejas, todo aquele ambiente conspira para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos meditar, para que nós possamos refletir, para que nós possamos encontrar forças
Mas é chegado o momento que a gente consiga encontrar tudo isso onde quer que nós estejamos, exatamente na mensagem de Jesus no Evangelho de João. Em verdade eu vos digo que tempo chegará em que Deus será louvado em espírito e verdade. No altar dos nossos corações, onde quer que nós estejamos, nós não precisamos ir a Jerusalém ou subir o monte Gerizim. Nós podemos encontrá-lo aqui dentro, num mergulho para dentro de nós mesmos. Onde quer que nós estejamos, Ele estará conosco. Se nós nos convencermos disso, se nós nos prepararmos disso, porque o ambiente à nossa volta somos nós quem construímos. Os ambientes somos nós quem construímos. O ambiente que nos circunda, naturalmente, é uma construção nossa. Então nós podemos estar apaziguados em qualquer ambiente quando nós somos capazes de transformar, de crermos de fato nessa possibilidade. Vamos nos entregar então, na certeza de que todos nós estamos irmanados. O mundo precisa das nossas orações. O mundo precisa do nosso pensamento positivo, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos auxiliar principalmente. Tudo isso é um grande convite para que nós possamos servir, pelo amor de Deus. Estamos sendo convidados. A grande oportunidade do qual a gente vem se preparando, que vem sendo falado. Vamos dar nosso testemunho de fé, de esperança. Não vamos compactuar com as atitudes mais pessimistas. Não vamos compactuar em nenhum momento com as notícias mais alarmistas. Vamos crer que tudo o que está acontecendo como deve acontecer. Porque nada acontece sem que Deus o saiba. Como diz na metáfora dos evangelhos, nenhuma só folha cai da árvore sem que Deus o saiba. E se nós estamos vivendo esse momento é porque nós temos a necessidade de vivermos isso. A pergunta que nós temos que fazer é outra. A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: onde é que eu posso colaborar? Se nós estamos vivendo esse momento, nós temos que nos perguntar: onde é que eu posso colaborar? Onde é que eu estou sendo chamado a servir? Porque somos todos candidatos ao serviço do Evangelho, pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui mais aproveitando a vida, gozando da vida da forma como nós fazíamos, porque nós passamos a interpretar a vida de uma forma diferente. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para acalentar, para acolher, para aconselhar, para nos auxiliar mutuamente, eu principalmente, que ainda sou tão carente de auxílio. Que nós possamos então nos afinizar, nos colocar no lugar daqueles que sofrem. Não vamos compactuar com o pessimismo. O pessimismo começa a se transformar numa verdadeira pandemia. A pandemia do pessimismo. Não vamos compactuar com isso. Que nós sejamos, então, a voz, aquela voz que clama do deserto. Mas essa voz vai encontrar outras vozes e nós vamos fazer um coro imenso. É a grande oportunidade que todos nós estamos tendo. Jesus, quando fala que ela foi capaz de dar mais do que todos os outros, ele estava dizendo que uma única pessoa que jogou 2 moedas fez mais do que todos os outros que derramaram grandes somas que passaram por ali. Isso quer dizer que uma pessoa bem intencionada e com os sentimentos mais sinceros, elas valem mais do que milhões. Então vamos somar nossos sentimentos para que nós possamos multiplicar isso, centuplicar, que nós possamos fazer com que os nossos sentimentos e os nossos exemplos possam servir para que as pessoas possam ter esperança, para que as pessoas possam se sentir bem, para que as pessoas possam encontrar o conforto espiritual que elas tanto buscam. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas sofrem de ansiedade, as pessoas sofrem de solidão, as pessoas sofrem a desesperança, verdadeiras epidemias de pessoas com pensamentos suicidas, de pessoas que sofrem da depressão, que possam encontrar na gente, quem sabe, um porto seguro, uma palavra amiga, um abraço fraterno, sem nenhum tipo de julgamento, naturalmente, porque somos espíritas. Estamos aqui para servir no Evangelho redivivo, exatamente como fazia Jesus. Ele foi tão questionado por aquelas pessoas daquela época. Por que ele andava com pessoas pecadoras? Por que ele andava acompanhado daquelas pessoas tidas pela sociedade como as pessoas com quem ninguém deveria andar acompanhado? E Jesus deixava bem claro que ele não veio para os sãos. Ele veio para atender aqueles que mais necessitam. Ele veio por nós. E que nós então possamos também multiplicar isso, sem nenhum tipo de julgamento daqueles que cruzam nossos caminhos. Vamos dar o direito das pessoas errarem, porque as pessoas têm o direito de errar. Vamos cobrar que nós não erremos, o nosso compromisso é conosco. Se as pessoas permanecem errando, é uma condição delas. Mas que nós possamos nos policiar para nós errarmos cada vez menos. Nós ainda vamos errar muito, lógico que vamos, mas que vamos nos policiar para que nós possamos aprender a errar cada vez menos.
E que nós possamos então, fortalecidos todos nós, relembrar das ferramentas que Jesus nos deu nos momentos mais difíceis, a ferramenta da prece. Que nós possamos nos vincular àqueles que nos amam, que nos inspiram, através das nossas orações. Porque a oração ela faz isso. A oração nada mais é do que uma expansão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E quando nós conseguimos exteriorizar, expandir isso tudo, nós nos colocamos em comunhão com aqueles que nos amam das nossas famílias espirituais. Que eles possam, então, nesse momento, estar conosco, nos inspirando. Que nós possamos nos vincular de tal forma que nós possamos, então, sermos inspirados. Que nós possamos, então, agir de forma diferente, encontrar na prece o subsídio que nós precisamos, para que nós possamos fazer as melhores opções em nossas vidas, para que nós possamos não titubear na fé, para que nós tenhamos ali uma ferramenta, para que nós possamos auxiliar. Vamos todos nos unir em nossas preces, vamos lembrar de orar diariamente, vamos agradecer o momento que nós estamos vivendo e pedir forças, para que nós não venhamos a titubear nessas verdades, para que a gente não venha a ceder ao pessimismo que assola a humanidade, para que a gente possa encontrar ali, a força da qual nós precisamos, para que nós possamos vencer todos esses dias, que em algum momento nós vamos perceber, como nos ensina Jesus nos Evangelhos, que por mais que se passem longos anos, quando nós retornarmos à pátria espiritual, tudo isso aqui não terá sido nada mais do que um dia de trabalho. Que nós possamos retornar então cansados, com as mãos calejadas, na certeza de que nós demos o nosso melhor, que nós fizemos aquilo pelo qual nós fomos convocados, que nós tenhamos condições de colocar a mão das nossas ferramentas, que nós possamos arar um mundo melhor, que nós possamos construir coisas boas. Todos nós falamos num mundo melhor, mas a verdade é que o mundo melhor começa com a gente. O mundo se torna melhor quando nós somos melhores. A gente está sempre pensando que o mundo vai ser melhor quando fulano for diferente, quando o administrador público for diferente, quando fulano for mais solidário, quando o empresário for menos egoísta, quando... Não é, não. O mundo já se torna melhor quando nós somos melhores para o mundo. É um compromisso nosso. A gente não tem um compromisso de mudar as pessoas para com isso. O compromisso é nosso de mudarmos-nos. Nós é que temos que ser diferentes. A gente está sempre querendo mudar os outros. Oh, meu Deus, que coisa chata. A gente não vai mudar ninguém. A gente tem que se mudar. E depois que a gente se mudar, quem sabe até, a gente consiga oferecer exemplos para o mundo que inspirem outras pessoas. Aí nós conseguimos até, quem sabe, mudar outras pessoas. Mas a verdade é que o nosso compromisso não é esse. O nosso compromisso é em mudar a gente, mudarmos-nos. Vamos ser diferentes. Enquanto o mundo todo caminha numa direção, vamos caminhar em outra. Nós não temos que seguir com o mundo. Nós podemos seguir, mesmo que aparentemente sozinhos, nós temos que seguir na contramão, com muita positividade, com muito otimismo, com muita esperança. Enquanto todos estão vivendo momentos amargos, vamos viver momentos alegres, na certeza de que tudo o que está acontecendo é para o nosso bem. E vamos sempre nos fazer aquela pergunta maravilhosa: se nós estamos nesse contexto, onde é que eu estou sendo chamado para servir? Perceberam? Se a gente está vivendo esse momento, onde é que eu estou sendo chamado para servir? Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim para esse mundo para sofrer. Ninguém veio para esse mundo para sofrer, mas também ninguém veio a passeio. Então, se nós estamos vivendo esse momento tão especial, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: onde é que eu estou sendo chamado a servir? Vamos olhar à nossa volta? Eu tenho certeza que nós todos, sem exceção, estamos sendo chamados a servir em algum momento. Eu não tenho condições de viajar para outros países. Eu não tenho condições de fazer milagres, eu não tenho condições de fazer coisas grandiosas. Mas façamos o pequeno. Às vezes nós estamos sendo chamados a servir muito próximo de onde nós estamos. Às vezes nós estamos sendo chamados a servir aqui embaixo do nosso próprio teto. Será que as pessoas que estão à nossa volta estão felizes? Não estão precisando que nós mudemos nosso comportamento, nossas atitudes, nossas palavras? Será que nós estamos esquecendo de observar aqueles que estão bem próximos da gente? Onde é que nós estamos sendo chamados a servir? Vamos fazer essa reflexão, vamos meditar. Vamos aproveitar o nosso momento de oração para que a gente não faça simplesmente aquelas orações sistemáticas, mas que seja também um momento de reflexão e de conversa com Deus. Vamos aproveitar, fazendo esse mergulho maravilhoso para dentro de nós mesmos, e vamos olhar à nossa volta.
e vamos ver aonde é que nós estamos sendo chamados a servir. Porque estamos. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos aqui para trabalhar. Como nos ensina Jesus, se todos esses longos anos que nós passamos por aqui, quando nós retornarmos à pátria espiritual, não terá sido mais do que um dia de trabalho, nós temos que aproveitar cada segundo, cada instante. Então olhemos à nossa volta. Onde é que eu estou sendo chamado a servir? Se eu não posso sair de casa por uma questão de necessidade de isolamento que o mundo precisa nesse momento, e nós compreendemos isso, vamos olhar onde é que a gente pode servir. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, nossos vizinhos, nós mesmos. Vamos fazer essa reflexão. Onde é que nós podemos fazer por nós? E se você estiver sozinho, sem ninguém a quem você possa servir nesse momento, então faça por você, porque se amar também é algo muito importante. Aproveita para colocar em dia as leituras. Vamos aproveitar para colocar em dia nossos estudos. A procrastinação, vamos vencer a procrastinação. Vamos aproveitar, são tantos os livros que se empilham nas nossas estantes e nós estamos sempre esperando uma oportunidade para colocar nossa leitura em dia. Olha a oportunidade aí. Nós estamos sendo obrigados, então, a permanecermos em casa, exatamente, quem sabe, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade dos nossos relacionamentos, para que nós possamos vencer determinados obstáculos que ainda existem nos nossos corações. A nossa leitura. Vamos aproveitar para conhecer esse universo maravilhoso que a doutrina espírita nos convida, nos apresenta, nos mostra. A literatura espírita, além delas nos mostrar essas realidades, ela nos traz tanto conforto, tantos subsídios para a nossa reforma íntima, para que a gente possa ser melhor para o mundo. Porque, naturalmente, nós não estamos aqui para nada. Nós estamos aqui para alguma coisa, para algum objetivo, e não é o passeio, com certeza. A gente está aqui para melhorarmos-nos, para servirmos, para crescermos. Relembrando o início do nosso estudo, o que vai conosco no momento em que nós tivermos que nos despedir do corpo físico, tivermos que nos despedir da vida física como nós a vemos, o que vai conosco? O que vai conosco? Os títulos da terra não vão conosco. As roupas que nós possuímos, às vezes muito queridas, elas não vão conosco. Os nossos bens materiais não vão conosco. O que vai conosco? Aquilo que nós descobrirmos que vai conosco, é isso que nós temos que ter, que trazer para junto de nós, que valorizar. O que vai conosco é aquilo que verdadeiramente tem valor. Porque vai conosco. Se vai conosco, nos pertence. O que vai conosco? As nossas melhores ações vão conosco. Os nossos amigos vão conosco. Todo o tempo que nós disponibilizamos para coisas boas, somam-se e vão conosco. Vai conosco a nossa cultura. O tempo que nós passamos para adquirir cultura, isso vai conosco. Os nossos sentimentos mais nobres vão conosco. Então vamos despertar para essa realidade, que na vida nós levamos aquilo que verdadeiramente nos pertence, aquilo que vai conosco. Aquilo que vai conosco não vai nos bolsos, não vai na nossa carteira. Aquilo que vai conosco vai aqui para dentro. Ó. É um mergulho para dentro que nós temos que fazer, para que a gente possa perceber o que verdadeiramente vai conosco. E é uma reflexão muito pessoal. Cada um, no momento que for refletir, vai perceber o que vai levar consigo de verdade e o que vai ter que deixar aqui. E eu recomendo que aquilo que a gente for obrigado a deixar aqui, que a gente comece a treinar o desapego, para que não seja motivo de sofrimento em algum momento. A gente percebe quando abre, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele teve a ocasião de entrevistar 66 espíritos. Na verdade, ele entrevista um número muito maior. Esses 66 espíritos foram aqueles que ele selecionou para colocar na obra. E a gente percebe que a questão do desapego é uma coisa de muito sofrimento para muitos de nós no momento do desencarne. Às vezes as pessoas desencarnam, às vezes até com bastante conhecimento da imortalidade da alma, mas ainda muito apegadas às coisas do mundo. Que nós possamos então olhar à nossa volta e entender que nada disso vai conosco, nada disso nos pertence de fato. É um empréstimo que nos é dado para que a gente possa usufruir aqui, para que a gente possa ter recursos para servir, para trabalhar, para viver, mas nada disso vai conosco. Em algum momento, o aparelho físico que eu uso, ele vai tombar cansado.
e eu espero que tombe muito cansado, que eu tenha trabalhado bastante. Em algum momento as roupas que eu visto, elas retornarão à terra. Em algum momento tudo isso, que ora me protege, que ora me serve, um dia vai deixar de ser meu. E eu vou daqui nu, desnudo, desnudado de tudo aquilo que não tem verdadeiramente valor. E o que vai comigo? Aquilo que eu descobri que vai comigo é aquilo que tem que ter valor. E é aquilo que eu tenho que passar a valorizar a partir desse momento. Os nossos amigos, os nossos sentimentos mais nobres, as nossas melhores ações. Tudo isso vai conosco. A forma como nós empregamos o nosso tempo. Se tem uma coisa que é muito nossa e nos pertence muito ao nosso tempo, o nosso tempo é uma coisa muito mágica. Quando a gente aproveita bem o tempo, é um patrimônio maravilhoso, porque na vida nós podemos perder tudo. Eu posso perder as roupas, nós podemos perder a casa, nós podemos perder tudo que está à nossa volta. Entretanto, o tempo nós não temos condições de perder tempo de hipótese nenhuma. Tudo que eu perco aqui na vida, eu não perco de fato porque não me pertence. Se eu perco essa roupa, eu arrumo outra, talvez até melhor. Se eu perco bens materiais, a vida de repente me traz outros ou não, mas não é tão importante assim. Mas o tempo é impressionante, o tempo não volta jamais. Talvez seja o nosso patrimônio mais importante no momento da reencarnação, seja o nosso tempo, porque ele jamais volta. Hoje, por exemplo, hoje é um dia de sábado no mês de março, o último sábado do mês. Eu tenho que te falar que esse dia nunca mais vai se repetir. Ah, sim, Guilherme, ano que vem será março novamente. Pois é, mas jamais será 2020. Será 2021. Haverão outros sábados, mas esse especificamente nunca mais volta. Se ele nunca mais volta, pelo amor de Deus, é o meu bem mais precioso. Vamos aproveitar o máximo o nosso tempo. Vamos fazer do nosso tempo a nossa joia. A nossa joia que todos nós guardamos como um tesouro. O nosso tempo seja extremamente bem aproveitado. Que nós possamos aproveitar esse tempo servindo naturalmente, melhorando-nos, crescendo, porque o nosso tempo não volta. O tempo não volta, gente, o tempo não volta. Que nós possamos aproveitar cada instante, cada segundo, porque é mágico. E as coisas mudam de uma hora para outra. E às vezes aquilo que escorre entre os seus dedos, assim, você não perdeu a oportunidade, como dizia um velho professor meu. O tempo, às vezes, é como um cavalo branco que passa uma vez só na vida da gente. E foi embora, nós perdemos tempo, e aquele tempo não tem como ser recolocado, não tem como voltar atrás. No relógio da vida ele não anda para trás. Então vamos aproveitar as oportunidades, reconhecendo o que verdadeiramente tem valor à nossa volta, e aproveitando esses dias que todos nós estaremos em casa, aproveitando todo o nosso tempo em crescimento, em trabalho, em oportunidade, fazendo essa reflexão do que eu preciso fazer, onde é que eu estou sendo chamado para o trabalho, e que nós possamos entender que Jesus está no leme dessa embarcação. Os amigos espirituais aguardam por nós, esperam que nós possamos colaborar nesse momento mais difícil, esperam que nós possamos nos sintonizar com muito otimismo, com muita esperança, com um sorriso naturalmente, que não é momento de tristeza, que não é momento de perdermos a fé. Pelo contrário, é um momento em que nós temos que ser mais alegres e agradecermos a oportunidade de estarmos vivendo isso tudo. Meus irmãos, que a paz de Jesus possa invadir nossos corações, que nós possamos despertar para essa realidade, de que nós estamos sendo convocados para um trabalho. Não vamos perder essa grande oportunidade, que nós possamos corresponder àquilo que os amigos espirituais querem da gente, que nós possamos estar preparados com otimismo, com esperança, com alegria, que nós possamos olhar à nossa volta, fazermos essa pergunta: onde é que eu estou sendo chamado a servir? Onde é que nós estamos sendo chamados a servir? E sirvamos. Não vamos perder tempo, a hora é agora. Eu não sei o tempo que isso vai durar. Nós, espíritas, não nos preocupamos com profetismos. Não existe profetismo espírita, embora de um tempo para cá a gente tenha visto uma preocupação muito grande com esse tipo de tema. Mas como Allan Kardec nos alerta, não existe profetismo espírita. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos certeza de que Jesus está no leme dessa embarcação. E relembrando aquilo que nós falamos no começo do nosso estudo,
Perguntaram a Chico Xavier. As pessoas temiam muito por uma terceira guerra mundial, uma hecatombe nuclear. As pessoas temeram muito ao final da Segunda Guerra, o que aconteceria com o mundo. Viviam momentos tensos de Guerra Fria. E uma pessoa então pergunta para o Chico Xavier em entrevista: Chico, e se o mundo acabar, Chico? E o Chico disse: não tem por que se preocupar com isso, porque se esse mundo acabar, Deus dá outro para a gente viver. Perceberam? A vida continua sempre. Não tem por que nos preocuparmos com nada disso, porque nada nos pertence de fato. Nós estamos aqui temporariamente. Eu não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme. Nós estamos temporariamente irmanados nessa grande família, nessa nave chamada planeta Terra, que tem ao leme dessa embarcação Jesus, o divino guia de toda a humanidade, a luz do mundo, aquele que esteve aqui antes do mundo e estará conosco até o final dos tempos, aquele que nos recebeu a todos um a um, para que nós pudéssemos encontrar aqui condições para fazermos-nos melhores. Sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos anseios e das nossas necessidades, é Jesus, naturalmente. Que Jesus possa estar nos horizontes de nossas vidas, como um farol que ilumina os navegantes da noite tempestuosa, sempre indicando o caminho do porto seguro. É Jesus. Não percamos esperança, não percamos a fé. Jesus está no leme dessa embarcação. E todos nós, sem exceção, estamos sob sua tutela, sob seu abrigo. Não temos com que nos preocupar. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.